amado, é muito querido. Aqui em Apocalipse, capítulo 14, tem a pergunta do Éder, da Igreja Batista do Butantã. Gostaria de uma explicação sobre Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Éder, você também tem um pedido de oração que eu vou passar aqui para o pastor Araribe, tá? O Apocalipse capítulo 14, versículo 12 diz assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Olha, eu sei que este versículo é usado pelos sabatistas para defender a guarda do sábado. Olha, tá vendo? Nós temos que obedecer os mandamentos e tudo isso, aquele negócio todo. Agora, é claro que tem muitos mandamentos que nós temos que, todos os mandamentos de Deus nós temos que obedecer. Não matar, não roubar, não furtar, não roubar a mesma coisa, não desejar a mulher do próximo, honrar o pai e mãe, não tomar o nome de Deus em vão. E no decálogo estava também a guarda do sábado, nós sabemos disso. Agora, no Novo Testamento, na nova aliança, em Cristo, quando Jesus, na última ceia, em Mateus 26 ele faz isso, né? Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então, nós não vemos a promoção da guarda do sábado. Não existe um só versículo no Novo Testamento que manda guardar o sábado. E agora, como é que fica então Apocalipse capítulo 14, versículo 12, né? Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Olha, interessante, o João que escreveu isso aqui, o Apocalipse, ele também escreveu o Evangelho de João no capítulo 15. E olha o que ele diz no capítulo 15 e no versículo 12. Evangelho de João capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Se fosse para guardar o sábado, Jesus teria dito em algum momento na sua vida. E olha, não se esqueçam também de guardar o sábado. Mas Jesus não disse isso. E o apóstolo Paulo também não disse isso. E João, quando diz, olha, meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. E não foi só aqui que João trabalhou essa questão. Se você pegar, por exemplo, 1 João capítulo 3, é muito interessante. Deixa eu ver se eu encontro rapidamente esse texto. 1 João capítulo 3. Olha o que diz 1 João capítulo 3 e os versículos 23 e 24. E o seu mandamento é este, que creiais no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Aonde que está a guarda do sábado aqui? Aonde que está? E olha o versículo 24. E aquele que guarda seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então, o mandamento é amar uns aos outros. Agora, veja ainda, segunda carta de João, versículo 5. Olha o que diz. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo, que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. É o mesmo, não mudou não. É aquele que desde o princípio tivemos. Isso é Novo Testamento. Isso é a igreja do Senhor. Nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés, não. Nós não estamos. E outra, a guarda do sábado foi algo dado para o povo de Israel. Você quer saber? Pega o Salmo 147 lá no fim. Deu mandamentos a Jacó. Não fez isso a nenhum outro povo, a nenhuma outra nação. Então eu continuo afirmando que não existe um só versículo no Novo Testamento que ordena a igreja do Senhor a guardar o sábado. Isso, infelizmente, é perturbação quando nós vemos ao tempo todo pessoas falando sobre a guarda do sábado e falando ainda que foi Roma quem mudou, foi o Papa de Roma, foi o Imperador Constantino, porque até então a igreja guardava o sábado e tudo isso. Onde está isso na Bíblia? Onde está isso? Pega Atos capítulo 20 e no versículo 7, a igreja reunida para celebrar a ceia, para partir o pão, no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Vocês acham que o primeiro dia da semana é segunda-feira? Primeiro dia da semana é o domingo. Por isso que é segunda-feira. O domingo deveria se chamar primeira-feira. Porque a segunda-feira,
a segunda-feira é o segundo dia da semana. O primeiro dia da semana é o domingo. Veja ainda 1 Coríntios capítulo 16 e versículo 2, né? Quando vos reunis no primeiro dia da semana, tá lá de novo. Agora, gente, quando Atos dos Apóstolos foi escrito e quando 2 Coríntios foram escritas, nem a avó do Constantino acho que tinha nascido ainda, nem a avó dele. Como é que alguém agora vai dizer foi o Constantino que mudou, foi o Papa de Roma que mudou? Você sabe o que o Constantino fez? O Constantino tornou-se simpático ao cristianismo. Ele até deu a entender que ele abraçou o cristianismo. Existe controvérsia sobre isso, eu sei disso, existe. Mas ele oficializou um feriado que era dedicado a um deus pagão. Ele oficializou, então nesse dia vamos declarar um feriado cristão e tudo isso, para fazer média com os cristãos. Foi só isso. Agora, os cristãos já vinham guardando o domingo há muito tempo. Tanto que se você ler a patrística, os pais da igreja, vários deles falaram isso. Nós guardamos o primeiro dia da semana, o domingo, porque foi o dia em que o Senhor ressuscitou. Aí. Então, agora eu sei que tem algumas pessoas que, por causa daquilo que abraçaram, pegaram, não vão querer largar disso, mas aí é problema deles, não tem como sustentar isso à luz da Bíblia e nem à luz da história. Olha, eu vou ler só mais um texto em relação a isso. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18, olha o que Paulo escreve. 1 Timóteo 1, 18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que guardes o sábado, não, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Então, mandamento na Bíblia nem sempre tem a ver com decálogo. A turma acha que mandamento é só aquilo que está lá nas tábuas da lei. Não, tem muitos outros mandamentos na Bíblia, como eu acabei de mostrar aqui. Aqui Paulo dando um mandamento a Timóteo. Ali em Jesus, no Evangelho de João capítulo 15, versículo 12, dizendo: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E João confirma isso depois nas suas cartas, o amor fraternal. E por isso que a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 13, Romanos capítulo 13, versículo 10, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que aquele que ama cumpriu a lei. Aquele que ama cumpriu a lei. Está vendo? Tudo de acordo com o que o João escreveu no seu evangelho e nas suas cartas. Então está aí a nossa resposta e o pedido de oração do Éder. Vou passar aqui para o pastor Aralipe.